Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender o tipo de carta textual chamado de carta argumentativa, para complementar o vídeo de cartas argumentativas. Esses aqui são os estilos, os tipos de carta argumentativa que a gente tem. Nós temos a carta do leitor, a carta aberta, circular, de apresentação, diplomática, de recomendação, revogatória, ao leitor e e-mail. Destas daqui, umas são mais importantes que outras. Por exemplo, a carta diplomática, a revogatória, por exemplo, o governo encerra a missão diplomática que o representava. Uma comissão representava em algum lugar, algum país, ou seja lá o que for, e é documentada esse encerramento dessa representação através dessa carta. Para o âmbito escolar, ela não tem tanta importância assim. Então, nós vamos nos pegar as cartas que têm mais importância dentro do âmbito escolar e que possa vir a ser uma proposta de redação de algum concurso que vocês queiram fazer ou coisa parecida. Então, a carta do leitor é algo importante. A carta aberta, circular, tá? Então, vamos ver algumas delas. A carta aberta é um modelo de carta, texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Ou seja, ela é uma carta com caráter argumentativo, porque você coloca dentro dessa estrutura textual os seus argumentos sobre alguma coisa, por isso ela tem o propósito de reivindicar, de argumentar alguma coisa, né, de alertar sobre algo. E por ela ser aberta, ela não é direcionada a uma pessoa, ela é direcionada a todas as pessoas que se importam com aquele determinado assunto. É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinada a várias pessoas, algum público, sindicatos, representações, comunidades. Então, ela é abrangente, ela é interessante para um grupo representativo de pessoas. Portanto, o destinatário e o da carta aberta não são seres individuais e, por isso, ela é diferente das cartas pessoais. Ou seja, não há de você destinar para uma pessoa, assim como, por exemplo, a carta argumentativa que a gente estava trabalhando no outro vídeo. Ela é direcionada, uma carta de reclamação, por exemplo, ela é direcionada a uma determinada pessoa, ao representante, por exemplo, de uma empresa, tá? A carta aberta já é para um grupo social. Carta do leitor é um tipo de carta gênero epistolar, veiculado geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, ou seja, é um tipo de carta enviado para um veículo de notícias, de entretenimento, seja lá o que for. Vamos tirar como exemplo o jornal Globo. Onde você se posiciona sobre determinada matéria, sobre determinado assunto que você venha ter lido e gostou ou não gostou e queiram se posicionar sobre esse assunto. Tá? O editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece nos textos que compõem o jornal de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos, ou seja, o editorial, a diferença da carta argumentativa, né, é que o editorial, ele é a opinião, basicamente, o ponto de vista, não de uma pessoa, de uma empresa, mas de toda a empresa. Vamos supor que seja a TV Globo, né? A TV Globo tem uma opinião, todas as pessoas da TV Globo, a TV Globo como um todo, né, como um bloco, tem uma opinião sobre determinado assunto. Por isso, um editorial. Embora seja texto de caráter subjetivo, eles podem apresentar certas objetividades. Isso porque são editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em dada seção do jornal, ou seja, política, econômica, cultura, tá? Por isso engloba tantas pessoas, é direcionado a tantas pessoas e vindo de uma rede e não de uma pessoa representante daquela rede. A carta de apresentação. A carta de apresentação ela pode ser, por exemplo, uma carta onde você
traz de uma empresa que você trabalhou características, a apresentação, literalmente, a apresentação do que você foi enquanto funcionário. Ela serve para mostrar quem você foi no seu emprego anterior. Tá? Dentro do âmbito escolar, ela não é muito apresentada em concurso, por exemplo, porém, após o âmbito escolar, quando você for procurar um emprego, quando você for entrar no mercado de trabalho, essa carta de apresentação, na grande maioria, será bem utilizada. Enfim, as cartas argumentativas, elas se assemelham muito à dissertação argumentativa, que é a redação, né, a proposta de redação, o tipo textual que o Enem escolheu como principal parte da sua prova, né, que é a prova de redação do Enem, ela é um texto dissertativo argumentativo. E a carta argumentativa, a base do argumento dela, do trabalhar o argumento dela, é te condicionando a chegar na dissertação argumentativa, dentro de todas as estruturas que requer um texto dissertativo argumentativo. Tá? Esse é o propósito de nós estudarmos a carta argumentativa, de passarmos por um caminho até chegar à dissertação argumentativa do Enem. Então, na próxima aula, veremos dissertação argumentativa, já nos preparando para o que vier dentro da estrutura de redação do Enem. Então, até a próxima.